Graça e paz, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Revelando Verdades. Hoje nós vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Qual o pecado fez com que Deus destruísse essas cidades? Será que foi imoralidade? Será que foi outro tipo de pecado? O que é que você tem em mente? O que é que você aprendeu até hoje? Fica aqui com a gente que a gente vai te explicar. Meus amados, nós, como cristãos, ouvimos, em algum momento da nossa vida que o grande pecado de Sodoma e Gomorra, que fez com que Deus destruísse a cidade, tinha sido a imoralidade sexual. Então nós vamos trazer aqui alguns versículos, tanto de Gênesis quanto de Ezequiel, mas também é possível encontrar em Judas 1:7. Mas eu quero trazer especificamente esses porque eles têm um conteúdo para que a gente consiga fazer uma comparação muito clara e objetiva do que realmente Deus, por que Deus destruiu essa cidade. Então pegue sua Bíblia, vamos para Gênesis 19, a partir do versículo 4. Assim diz a palavra de Deus: ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens da parte da cidade de Sodoma, dos mais velhos aos mais jovens, cercaram a casa. Chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para aqui, traga-os para fora, para que tenhamos relações com ele. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas, ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com ela o que bem entenderem. Mas não faça nada contra estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Então, fica muito claro, não há sombra de dúvida alguma, de que os moradores de Sodoma e Gomorra, de Sodoma, foram à casa de Ló porque queriam conhecer esses estrangeiros. Estrangeiros esses que iam dormir na praça. Então fica aqui nosso primeiro raciocínio. Quem dorme numa praça são as pessoas mais ricas ou as mais pobres de uma cidade? Assim como eu, você tem a certeza de que os mais pobres dormem na praça. Até então, porque essas praças, esses lugares, eles são extremamente frios à noite. Muito quentes durante o dia, extremamente frios à noite. Então, apenas os mais pobres, os mais necessitados, dormem à praça. Então, Sodoma, o grande problema de Sodoma não tem nada a ver com imoralidade sexual, embora isso houvesse essa prática entre eles, alguns moradores, mas isso não era generalizado, porque fica muito claro no versículo 8 que Ló tinha 2 filhas ainda virgens, e ele já morava, já residia na cidade há algum tempo, e elas nunca tiveram nenhum problema com relação a isso, muito menos Ló, nem sua esposa. Então é claro que o problema de Sodoma, das cidades, Sodoma e Gomorra, elas utilizavam esse mecanismo como punição para aqueles pobres e mais necessitados não entrarem na cidade. Aos que são desavisados, eles passam por um constrangimento muito grande, e isso cria uma atmosfera de, olha, não vá para Sodoma, porque você é pobre, você pode passar por isso, por aquilo. Então, tinha um caráter punitivo, mas um caráter contra os mais pobres e necessitados. Tanto que eu falei, Ló nunca passou por esse problema. E um outro versículo muito interessante, a gente vai encontrar lá em Ezequiel 16, a partir do versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. É muito claro, esses 2 versículos são muito claros e trazem para a gente uma reflexão profunda. Sodoma e Gomorra, embora houvesse prática homossexual, mas não foi o cerne da questão. Não foi o ponto principal, o ponto-chave que fez com que Deus destruísse a cidade. Foram destruídas por conta da soberba,
arrogância e o cuidado com os mais necessitados. Então nós aprendemos a vida toda que Deus destruiu por conta de A, B e C. Mas a verdade está aí, está na Bíblia, não sou eu quem digo. Basta a gente ter uma leitura mais clara e uma interpretação mais assertiva sobre o que realmente aconteceu, né? E alguns estudiosos afirmam que haviam até traços de um certo conservadorismo. Ló fala que suas filhas eram virgens, noivas e virgens, ou seja, havia ainda alguma coisa de conservador na cidade. Embora isso fosse utilizado como forma de punição para estrangeiros, aqueles que chegavam na cidade, que não tinham posses, não tinham riquezas, eles não eram benquistos. Essa hospitalidade foi que entristeceu o coração de Deus. A soberba, eram cidades muito ricas, eram muito prósperas, mas elas só acolhiam, só queriam dentro aqueles que tinham condição. Então fica aqui a pergunta: nós estamos incorrendo no pecado da sodomia? Não falo da questão sexual, eu falo do cuidado, do amor, do acolhimento ao mais pobre. Se nós pensarmos dessa forma, provavelmente já pecamos como os sodomitas pecaram, né? Então fica aqui mais esse vídeo, espero que ele tenha sido claro para você. Se você gostou e você achou interessante esse conteúdo, dá um joinha, compartilhe nas redes sociais e seja bem-vindo, continue aqui conosco no Revelando Verdades. Até a próxima.